Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da tarde de hoje. Como sempre fazemos, temos uma página do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que diz assim para a gente. Abrindo aqui ao acaso, né? Ela diz assim: trabalhe bastante, mas combine o seu trabalho com o repouso e a distração na medida do possível. A mente precisa de atividade, porém reclama igualmente diversão e descanso. Procure fazer coisas diferentes no seu serviço habitual. Sabendo dosar o movimento de sua vida, você afasta a fadiga da rotina e o cansaço mental. Surge um equilíbrio sadio. No exercício de qualquer destas atividades, porém, agradeça a Deus. Elas serão mais proveitosas, dar-lhe saúde e alegria. Equilibrar as atividades da vida é trabalhar na busca da paz. Então é mais uma orientação, né, que o nosso irmão Lorival Lopes nos traz, baseada na nossa doutrina, no nosso aprendizado, e mostra para a gente a importância, né, de nós não só nos dedicarmos a uma coisa, nos dedicarmos ao trabalho, sim, com certeza é necessário, mas aprendermos também a nos dedicar à distração, né? a se divertir, a ter contato, uma vida social diferente, para que a mente possa não ficar cristalizada só numa coisa, né? Ela vai se diversificar com vários assuntos que vão surgir, com pensamentos novos, com o contato social, vem os sentimentos novos também. Então, é essa orientação que essa nossa mensagem de hoje nos traz. E agradecemos a Deus, a Jesus, por mais uma tarde de encontro nesta casa, onde viemos buscar um pouco mais do aprendizado, um pouco mais dos esclarecimentos, aqueles esclarecimentos que o nosso Mestre amado já nos trouxe há tanto tempo e nós ainda precisamos revê-los, né? E começar a praticá-los, mas praticá-los espontaneamente, praticá-los com a vontade de servir, com a vontade de espalhar o amor, com a vontade de dedicar a todos aqueles que nos servem, aos nossos próximos, a gratidão divina, o amor, né? a paz, a tranquilidade, porque é o que todos nós precisamos. Então, Mestre amado, gratidão por esta tarde, por aqui estarmos, nesta casa que sempre nos recebe com muito carinho e onde vimos buscar uma vez mais os esclarecimentos dessa santa doutrina que nos ensina através da razão, através do entendimento, nos esclarece, fortalece a nossa fé cada vez mais. Abençoa-nos, Jesus, na tarde de hoje. Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc estejam presentes junto de nós, atuando e nos ajudando no aprendizado desta tarde. Que tenhamos uma tarde abençoada, com muita luz, com muita paz. E uma bênção especial para a nossa irmã Cristiane, que vem nos trazer os esclarecimentos da tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de todos, né, que hoje no feriado poderiam estar em casa descansando, confraternizando com família, com amigos, enfim, se divertindo e escolhendo estar aqui conosco hoje. Bom, então a gente vai falar hoje sobre carregar a sua cruz, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que é o capítulo Não Ponhais a Camisa debaixo do alqueire. Então, carregar sua cruz está nos itens 17 a 19. Mas aí, um pouquinho antes do carregar sua cruz, vem a coragem da fé, que a gente estava estudando essa semana no grupo de família, né? E aí me sugeriram falar um pouquinho disso também hoje, então estou aqui fazendo meu dever de casa, né, gente? Mas vou falar bem pouquinho mesmo, porque
despertando a curiosidade aqui, é só ir lá no Evangelho e procurar aqui. É o item, se eu não me engano, 15, os itens 15 e 16. Mas eu queria falar, para introduzir o assunto de carregar sua cruz, eu queria falar da coragem da fé, porque assim, para a gente ter fé e sustentar a nossa fé, né, defender aquilo que a gente acredita, os nossos ideais, a gente precisa de coragem. Da mesma forma que a gente precisa de coragem para carregar a nossa cruz, né? Cada um de nós aqui tem uma cruz que carrega consigo. Algumas cruzes mais pesadas, outras cruzes mais leves, mas a tendência também é a gente achar que a nossa é sempre mais pesada que a do coleguinha, né? Mas cada um carrega a sua cruz de acordo com o seu ombro, né? O quanto o seu ombro consegue suportar. Mas para isso a gente precisa de coragem. Se a gente tem fé que a cruz que a gente está carregando é para um objetivo maior, é para o nosso crescimento espiritual, faz parte da nossa evolução, é uma necessidade do nosso enquanto espírito, a gente precisa de fé e de coragem também para enfrentar as adversidades que vêm pelo caminho, né? Então vamos lá. Eu trouxe inicialmente o conceito de cruz que a gente acha nos dicionários. Então tem 3 ou 4 conceitos aí. Segundo o dicionário Michaelis, a palavra cruz significa antigo objeto de tortura e execução, formado por 2 toras de madeira cruzadas entre si, na qual os condenados eram pregados ou amarrados e ali ficavam até a morte. Aí um outro conceito, instrumento de suplício onde Jesus foi crucificado. Mais um, símbolo de redenção dos cristãos, de forma simbólica, até redundante, né? Mas a cruz como um símbolo cristão. E grande suplício, mortificação. Ou seja, são 4 conceitos distintos, mas que falam a mesma coisa, né? Que se referem à cruz como algo pesado, algo de suplício, de mortificação. E aí eu me questiono aqui, de coragem também? De coragem, né? Porque para a gente carregar esse peso requer força, requer resiliência, paciência, tolerância, a coragem por si só. E agora a gente vai entrar então propriamente nos itens do Evangelho, tá? Aí o primeiro deles, o item 17. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Ou seja, benditosos seremos, né, quando nos tratarem mal em nome de Jesus. Aí a gente questiona, meu Deus, mas eu vou estar bem na vida, mas vão me tratar mal por causa de Jesus? Né? Como é que é isso? Vamos lá. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Está em Lucas, no capítulo 6, versículos 22 e 23. Então, muitos podem nos tratar mal ou nos tratar de uma maneira diferente daquela que a gente espera quando a gente levanta a bandeira de Jesus, né? Quando a gente tenta pregar ou praticar aquilo que Jesus prega no Evangelho. Então, muitas pessoas, por exemplo, como eu falei aqui, né? Hoje a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa que não fosse estar aqui. E às vezes, quando você pega e comunica dentro de casa, né? Tá dentro de casa, tá se arrumando e alguém em casa pergunta: tá indo aonde? Tá se arrumando, vai pra onde? Eu vou lá na casa espírita assistir uma palestra. Besteira, pleno feriado, você trabalhou a semana inteira, poderia estar descansando e vai pra casa espírita. Fica aí, vamos beber uma cervejinha, vamos ver uma série, e você escolheu vir para cá. Então, não é um maltrato, mas é alguém que já está te vendo de forma adversa, né? Porque você está escolhendo o quê? Está escolhendo a palavra de Jesus, está escolhendo, em vez de ficar em casa dormindo, bebendo a cervejinha, assistindo a série, fazendo nada, você optou por vir aqui. E em várias outras situações da nossa vida,
isso acontece. Em algum momento de conversa que você julga ali apropriado, ou falar do Evangelho, ou vir com um exemplo, né, de Jesus, tem pessoas que já entortam a cara, né, que vão falar que o Brasil é laico, que você não tem que estar falando de religião, mas isso independe de religião. Dá o exemplo de Jesus, né, que esteve aqui conosco em uma época. Não, a gente não está falando de nada fantasioso, mas muitos vão te rechaçar, vão te ignorar, às vezes até viram as costas. Está numa conversa. Eu conheço uma pessoa que ela é evangélica e quando ela se aproximava lá longe, quem estava por perto falava: "Vive fulana, vamos lá!" Aí saía todo mundo correndo e quando a pessoa se aproximava: "Minha panela está no fogo, tem que lavar roupa, tem que isso, tem que aquilo", porque ela vinha falar de Jesus, né? Falar da igreja, e as pessoas fugiam dela. E assim como acontece com ela, talvez aconteça conosco. E às vezes a gente nem percebe, né? Nem se dá conta, mas se você buscar aí nos seus arquivos de memória, creio eu que pelo menos uma vez na vida alguém já deve ter entortado a cara pra gente quando a gente tenta falar de espiritismo, quando a gente dá algum exemplo da nossa própria vida que se assemelha ao que Jesus nos orientou. Mas é para a gente ficar triste com isso? De acordo com a orientação do Evangelho? Não, né? A gente tem que se rejubilar, porque a gente está fazendo ali o certo no sentido de se aproximar dos ensinamentos de Jesus. E é para a gente ficar com raiva do coleguinha? Às vezes a gente fica, né? Mas não é. Porque, na verdade, cada um tem seu tempo de entendimento. E a gente tem que respeitar isso também. Se eu estou falando e estou percebendo que a pessoa não está gostando, que a pessoa não está entendendo, o melhor que eu faço é calar. E não gerar ali uma contenda com o outro, puramente por falta de entendimento mesmo, né? Porque a gente tem em mente que cada um tem o seu tempo de evolução. Se aquele não está ali pareado contigo na evolução, talvez não adiante muito você ficar falando, você só vai afastar aquilo de você. Talvez seja melhor você tentar mostrar para ela alguma coisa com exemplos, com atitudes, do que só com a fala. Deixa a fala para depois. Primeiro, pratica, mostra lá com exemplo, com atitude, e um dia que se couber, você fala. E vamos lá, o 18. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Isso aqui fica meio confuso, né? Para salvar a si mesmo, você tem que se perder, né? E se perdendo por amor a Jesus, vai se salvar? Como é isso? Como seria eu me perder de mim mesma para eu me salvar? Seria começar a exercitar em mim, a praticar o desapego comportamental, sobretudo. Né? Se eu sou uma pessoa orgulhosa, egoísta, invejosa, reclamona, resmungona, a partir do momento que eu decido seguir as orientações de Jesus, eu tenho que me desprender desses comportamentos, né? Porque quando Jesus esteve aqui entre nós, em algum momento ele teve essas atitudes, esses comportamentos? Não, né? Então, seria se desprender disso. É fácil? Não, né? É trabalhoso. Muitas vezes é serviço de formiguinha e leva uma encarnação inteira, às vezes, para você conseguir se desvencilhar de um desses comportamentos apenas. Por exemplo, o ciúme. Eu estava ouvindo ontem, não foi na Rádio Rio de Janeiro, ontem eu vi uma live sobre autismo com a Lúcia Moisés, o Carlos Campetti, tinha mais duas outras pessoas que eu não estou lembrando do nome, e assim, muito boa. E em determinado momento, eles estavam falando da questão do autismo, né, daquele espírito que vem com o autismo,
e o tempo que talvez leve para que essa pessoa esse espírito vá se aprimorando. E agora eu estou numa dúvida se eu ouvi isso na live ou se foi em algum programa da Rádio Rio de Janeiro. Mas enfim, a live foi ontem e o exemplo era sobre autismo. E aí a pessoa falou, tem um caso, um livro psicografado, se não me engano, por Chico, que a pessoa, o espírito narra que ele levou algumas encarnações, uma mulher, para se livrar do ciúme que é mais comportamental. Então imagina, ele fez um paralelo, né? Imagina um espírito que esteja hoje passando por alguma doença de ordem mental. Provavelmente esse espírito ainda vai vir em outras encarnações com algum problema de ordem mental. Talvez ele venha com um problema mais grave e esse problema vá amenizando, até que ele não precise mais passar pelo problema de ordem mental. E aí, então, para que eu estou falando isso? Para que a gente possa se desamarrar desses nossos comportamentos, é algo que requer trabalho e que requer também persistência, né? Que às vezes a gente vai levar mais de uma encarnação para mudar determinado comportamento, às vezes vai ter uma encarnação inteira e você só vai modificar um desses comportamentos, mas o que interessa é que a gente pode modificar e que ninguém retrograda, né? Então a gente sabe que é para frente que se anda e na próxima que a gente vier a gente vai estar melhor do que a gente está hoje, lembrando sempre que a encarnação atual é sempre a nossa melhor encarnação. Então, com o efeito de que serviria ao homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo, né? Se a gente pensa aí agora nas questões materiais, o que adianta eu ter tudo de material e não ter nada de espiritual, não ter nada de valor moral, os valores morais não importarem para mim? Uma hora você vai ser cobrado disso, e não é cobrado por Deus nem por Jesus, é cobrado por você mesmo, por sua consciência, a partir do momento que você se toca que aquelas atitudes, que aqueles comportamentos não foram os melhores que você teve. Então a tua consciência te cobra e você sofre, né? Quantas atitudes aqui a gente já não deve ter tido de maneira incorreta e quando a ficha cai você fala, poxa, não deveria ter feito isso. Às vezes a gente faz com o outro e a gente consegue se desculpar, isso ali atenua, né, um pouquinho a culpa que você está sentindo. Outras vezes você não consegue nem se desculpar, seja porque esse outro não faz mais parte da tua vida, né, sei lá, esbarrou com alguém, essa pessoa não é do seu convívio, seja porque a pessoa já desencarnou, mas aí a gente recorre à oração para se desculpar, para pedir perdão e, sobretudo, a gente tenta não repetir aquele comportamento que te fez mal, que te fez se sentir culpado. E aí o último item, né, desse subtítulo, Carregar Sua Cruz, que é o item 19, rejubilai-vos de Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Pegando esse pedacinho, quando a gente pega aqueles romances de Emmanuel, tipo o Há 2000 anos, tem partes ali que narram quando os judeus cristãos são atirados aos leões, né? E aí, que é exemplo máximo de ódio e perseguição, algumas pessoas pegarem outras e jogarem aos leões, né? Pegar aqueles irmãos para servirem de alimento vivo para os leões. E se a gente, vivendo aqui no nosso mundo de provas e expiações, se não tivéssemos o conhecimento da doutrina espírita e contassem isso para a gente, muito provavelmente a gente achasse um absurdo tamanho, né? E criar uma revolta verdadeira dentro de você. Porque se eu estivesse lá naquela época, eu ia fazer, eu ia acontecer, né? Matava o leão, matava quem me jogou. E quando a gente está lendo os livros, os cristãos que estão lá na arena, eles não estão revoltados contra aqueles que fizeram isso a eles. Pelo contrário, eles se mantêm ali em conexão direta com o alto. E aí, como se dá nesse caso, visto que sereis recompensados no céu, como se dá essa recompensa? Normalmente, o livro relata, né,
que aquelas pessoas que vão ser mortas pelos leões, esses espíritos são desligados do corpo antes que os leões avancem, para que eles não sintam a dor das mordidas, levando até a morte. Então esse é um exemplo bem claro dessa parte do item 19. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, não os maldigais, porém. E aí vamos tentar trazer para algum exemplo prático do dia a dia, né? Eu peguei o exemplo há 2000 anos, que aí o próprio nome do livro já diz, né? Há 2000 anos, está bem distante da gente. Mas trazendo para cá, quantas vezes você está com a intenção de ajudar o outro, você é educado no trato com outra pessoa, numa situação diária, corriqueira, às vezes no mercado, numa loja, em que você é atendido, ou numa informação que você dá, numa ajuda que você vê uma pessoa caída no chão, você oferece a tua mão para levantar aquela pessoa, alguém em situação de rua que você oferece uma comida, oferece um casaco, e aí ali você está fazendo bem. E às vezes a resposta não é aquela que você espera, né? Porque você, ao oferecer comida para alguém, você espera no mínimo um agradecimento. E nada impede de você levar um tapa na mão e o prato voar. Nada impede de falar, não quero essa comida, não quero isso, não gosto disso. Na loja que você está sendo atendido, às vezes o vendedor te trata com uma certa impaciência, com rispidez. Às vezes ele finge até que não está te vendo, né? Te ignora, assim, julga o livro pela capa. Esse cliente aí tem cara de pobre, não vai me render uma boa comissão, não vou atender. E aí, em vez de a gente ficar com raiva, né, que é a primeira emoção que vem a raiva, que a gente respire e considere isso uma oportunidade de aprendizado. Ali você testa, né? Você põe em prática a tua paciência, a tua tolerância, benevolência, né? A capacidade até de perdão mesmo, porque às vezes a raiva vem tão forte que você não tolera aquela ali. Se não tolera, não está perdoando o tratamento do colega. Então a gente não precisa ir lá há 2000 anos. A gente pode pensar aqui nas nossas situações diárias, do nosso cotidiano, no trabalho, na escola, na faculdade, no trato com a família, né? A família, então, às vezes um chega atacado da rua porque teve algum problema na rua e vai pegar e vai descontar no outro que está dentro de casa, que às vezes está dentro de casa, que já fez a comida, que já limpou a casa, que garantiu, né, que deu garantias que aquele que está vendo da rua tem uma comida quentinha, gostosinha lá no fogão esperando por ele, uma cama arrumada, limpinha, uma casa limpa, a televisão lá pronta para você dar uma relaxada. E aí ele ainda vem e descarrega em você as raivas da rua. Ontem no trabalho, um colega estava falando do pai dele. Os pais já são idosos, né? E aí ele estava falando, poxa, Cris, minha mãe gosta de fazer comida e ela faz com todo carinho, todo capricho, mas eu estou reparando que minha mãe agora tem posto menos tempero na comida, fica com menos sal. E aí, o que eu faço? Quando ela põe a comida, eu provo, falo, nossa mãe, tá uma delícia essa comida. Quando ela vira as costas, eu dou um jeitinho de pegar o sal e botar lá o sal, que tá bom pro meu paladar. E o pai, ele falou que o pai tudo reclama, essa comida é isso, essa comida é aquilo. Aí ele falou que deu um puxão de orelha no pai, né, que pegou e falou com o pai, poxa, minha mãe faz a comida, todo dia faz a comida, e você só sabe reclamar, por que não agradece pela comida que ela está fazendo? E se está reclamando que está tão ruim, vai para a cozinha e faz. Né? Então, se está ruim, não está agradando a gente, faz a gente mesmo. Mas a família é esse laboratório primeiro que a gente tem para estar exercitando esses bons e maus comportamentos. Né? Se aconteceu algo de ruim na rua, no trabalho, no mercado, na fila do banco, na fila da farmácia, não é dentro de casa que eu... Na verdade, eu não tenho que descarregar em lugar nenhum, né? Nem
naquele que fez comigo, porque se ele fez comigo é o entendimento que ele tem para o momento, e eu já tenho um entendimento a mais por conta da doutrina, e dentro de casa principalmente. Cheguei, estou sendo recepcionada dentro disso que eu falei, e aí eu vou tratar mal meu esposo, a minha esposa, aos meus filhos. Então isso se torna uma oportunidade da gente exercitar os nossos bons comportamentos, né? E fazer com que Jesus se felicite, porque a gente está aí se perdendo de si mesmo, abdicando, perdendo esses comportamentos indesejados e que todos, ou a maioria, ainda devem ter. Aí Jesus acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar. Aí a gente está falando lá da coragem da fé. Suporte corajosamente. Dado que aquele que quiser salvar a sua vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Perderá temporariamente, né, gente? Se a gente deixa de lado os conhecimentos espirituais que a gente tem e se prende apenas aos conhecimentos materiais, ao desejo imediatista de acumular bens, temporariamente a gente pode estar perdendo aí o reino dos céus, porque a gente vai precisar de mais tempo, de mais encarnações para que a gente tenha esse entendimento e se aproxime de Jesus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes, aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. A recompensa que aquela pessoa acha que é justa para ela, né? Que é a recompensa material. Aqui também a gente pode pegar exemplos do nosso dia a dia. Quando a gente se propõe a fazer determinada coisa em prol da gente mesmo. Eu vou fazer uma dieta porque eu quero emagrecer 10 quilos. Se você puser isso na sua cabeça, na mesma hora, magicamente, acho que a gente plasma, né? Porque vai vir a vizinha com um pedaço de bolo te oferecendo. Fiz um bolo agora, eu trouxe um pedacinho para você. E aí começam as tentações. Aí o que eu faço? Vou fazer uma grosseria com a vizinha, justamente agora que eu falei que eu ia fazer dieta, você vem com esse pedaço de bolo, não quero bolo não. Aceita o bolo, e aí é você e o bolo, comer ou não comer, né? Eis a questão, eu posso comer um pedacinho pequeno, não preciso comer o bolo inteiro, eu quero ficar firme aqui na minha dieta, eu sei que se eu pegar um pedacinho eu vou comer ele inteiro, então eu posso pegar esse bolo e dar para outra pessoa para eu não cair em tentação. Outro exemplo, eu quero fazer o Enem e o meu objetivo é no ano que vem estar cursando a faculdade de psicologia. Para isso eu preciso estudar. E aí também virão as tentações, né? Final de semana, quando você quer estudar, o telefone não para de tocar, aparece um monte de saídas. Se você não tem nada para fazer, ninguém vai te ligar, ninguém vai te chamar para nada. Mas se compromete a estudar, que rapidinho o telefone toca. Então, essa parte aqui que ele está falando, o prêmio da coragem, da perseverança, estão trazendo para esses exemplos do nosso dia a dia. Se eu persevero, né, se eu tenho o compromisso comigo mesmo de fazer aquilo com que eu me propus, dentro de tanto tempo eu emagreci os 10 quilos que eu queria. Então, dentro de tanto tempo, estou eu lá cursando a faculdade de psicologia. Então, a gente pode trazer exemplos para a nossa vida prática, né? Que se a gente utilizar aqui os ensinos de Jesus, a gente vai alcançar os nossos objetivos no mundo material e também lá no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, né? É o lugar mais importante para a gente estar fazendo as nossas conquistas. Aí aqui eu trouxe umas figuras que são só para exemplificar as cruzes que a gente carrega nos nossos dias a dia, no nosso cotidiano. Ali em cima, uma briga em família, né? E a
filha lá, pelo menos a imagem demonstra isso, a briga em família e a filha que já não está aguentando mais. Então, a meu ver, nessa imagem, a cruz é para todo mundo. Para aquela filha que não suporta mais a briga, os pais que vivem ali também na contenda, né? Não é legal você estar na rua e pensa assim, ai meu Deus, já está se aproximando a hora de acabar aqui o meu trabalho, meu expediente, daqui a pouco eu pego o ônibus e estou em casa. Que droga. É muito ruim você pensar que você não quer chegar na sua casa, né? Para mim, assim, minha casa é o melhor lugar que eu posso estar. E tem pessoas que não pensam dessa forma, porque vão pensar, botei meu pé em casa, começa a briga, começa a confusão. Isso é uma cruz para aquela pessoa, para aquela família carregar. Ali embaixo, o vício do álcool, né? E aí a gente está falando de vício, que a gente tem que ter coragem, perseverança, persistência para abandonar o vício. Mas que justamente por ser vício é muito difícil de você abandonar e se torna um peso, se torna uma cruz. Lá em cima, eu interpretei ali a mãe brigando com o filho, então um filho mais rebelde, né, que não aceita aquilo que os responsáveis falam, que não entende que o que está sendo falado é para o bem dele. Então a maternidade, não costumam falar, a maternidade é uma bênção. Será que a maternidade sempre é uma bênção? Ou em alguns momentos a maternidade pode ser uma cruz para a mãe que carrega um filho complicado? Sendo bênção ou sendo cruz, foi acordado lá na erraticidade antes dos dois renascerem. Mas pode ser, sim, uma cruz, né? Você, em vez de aprender pela bênção da maternidade, você vai aprender pela cruz que você precisa carregar até chegar a uma encarnação que a maternidade para você seja uma bênção. Porque se hoje ela não é bênção, possivelmente é em função de algo do passado que você, e aí quando eu digo passado, de encarnações passadas, né, que você precisa acertar até que chegue a bênção. Tenho fé nisso. Aqui embaixo, gente, ó, não há vagas, desemprego ou tortura, né? Quem aqui já esteve desempregado sabe como é penoso, porque o desemprego te leva a outras preocupações, como eu vou manter a minha casa, como eu vou manter os meus filhos, como eu vou manter os meus bichos, para quem tem bicho, né? Quem mora de aluguel, será que eu ainda vou ter um teto para eu morar? É algo muito pesado. Lá em cima, eu peguei aquela imagem para representar a doença, né? A prova da doença, quando te falta saúde também, é outra. Enquanto a gente está com saúde, a gente até esquece dela. Quando ela falta, né? Aí aquilo se torna pesado. Como eu vou carregar essa doença? E vai para médico, faz exame, toma remédio, e às vezes depende de outra pessoa, e às vezes você fica impossibilitado de se locomover até, depende totalmente de outro. Dor, conviver com a dor. Ali embaixo, eu peguei a imagem representando esse trabalho extremo. A pessoa trabalha tanto que já está lá exaurida das forças dele, já não aguenta mais. E aí muito trabalho, muita responsabilidade, preocupação. Tem pessoas que o trabalho é tão pesado nesse sentido que às vezes compromete até a saúde mental, fica com crise de ansiedade, crise do pânico. Aqui embaixo a fome, né? Como diria a Betinho, quem tem fome tem pressa. Então, assim, quando você está com fome, você quer saciar a tua fome. Aquilo chega a doer, né? Às vezes, a gente sente fome, mas é uma fome momentânea. Por exemplo, vim para cá e nem almocei que não deu tempo. Então, eu estou aqui, estou com fome. Dando um exemplo. Mas eu chego em casa sem ter comida lá para eu comer, não é? Agora, você estar com fome e não ter perspectiva de quando vai ter comida dentro do teu estômago, e você está em situação de rua, pedindo uma comida, e às vezes as pessoas virando a cara para você, nem escutam, sabe? Não quer nem se dar o trabalho de escutar. Aí aqui eu acho que serve até para a análise da gente, né? São exemplos que acontecem no dia a dia
de qualquer pessoa. Não estou falando de nada assim tão surreal, tão distante da nossa realidade. Não. São exemplos do dia a dia. E aí, quais dessas a gente suportaria, né? Será que eu suportaria a cruz da fome, como eu falei? Posso sentir fome, posso acordar, não tomar café e ficar até a noite com fome? Posso, né? Tem reserva calórica aqui, eu acho que para ficar alguns dias sem comer, sem problema. Mas só que assim, se eu acordei, não tomei café e for até a noite sem comer, eu vou estar querendo comer e passar pela minha frente, porque eu vou estar irritada, com raiva, sabe? Não sei se eu vou estar tolerando gracinha, mas não é uma cruz, não é carregar a fome sem saber quando eu vou comer, sem saber o que eu terei para comer, né? Porque ainda dentro desse exemplo, acordei, não comi, estou até a noite sem comer. Aí até a noite sem comer, um arroz e feijão, eu vou estar achando que é um banquete. Mas ainda assim, se eu não quiser o arroz com feijão, eu vou ter a opção. Agora, você não ter sequer comida que tirar a opção, às vezes é uma cruz que a gente não conseguiria carregar, né? A doença, determinadas doenças, a gente vê pessoas diferentes com a mesma doença e lidando de maneira diversa com essa doença. Parece que alguns estão mais preparados, a cruz não fica tão pesada, e tem outros que uma gripe bota a pessoa uma semana na cama espraguejando o mundo, né? Então, que cruz aí eu poderia carregar e suportaria? Não é para a gente escolher nessas imagens qual a cruz que a gente suportaria. É só para a gente refletir sobre a nossa, né? Se eu estou carregando a minha, é porque eu tenho um ombro forte para suportar a minha cruz. Continua terminando os quatro? Aí eu trouxe um texto do livro Abrigo, ditado pelo Emmanuel na psicografia do Chico, e ele vai falando aqui de várias cruzes que a gente carrega, que a gente pode carregar. Cada alma na escola da terra, sob a abençoada cruz da carne. Então, quando ele está falando cruz da carne, já começa por aí. Encarnou, reencarnou, nasceu, você já está carregando a tua cruzinha, né? Que é o peso do corpo físico. Conduz consigo, então, cada alma na escola da terra, sob a abençoada cruz da carne, conduz consigo a cruz invisível da prova, indispensável da elevação a que aspira. Então, se a gente está no mundo de provas e expiações, cada um aí tem a sua prova para estar carregando consigo. Aqui, aí ele vai exemplificando, tá? As possíveis cruzes que podem existir. Aqui vemos a cruz do ouro, impondo aos companheiros que a transportam o círculo do medo e da inquietação. Está falando da riqueza, né? Então, riqueza realmente deve dar medo, porque você pode ser roubado, você pode ser assassinado, você pode ser enganado, traído, tudo por conta do seu dinheiro, o que te leva à inquietação. Além, observamos a cruz do poder, exigindo de quantos lhe detêm a força de pesados tributos de responsabilidade e sofrimento. Aí a gente pode remeter aos poderes políticos, né? E como a gente vê a torto e a direito político se perdendo nas suas responsabilidades, aliás, por não ter responsabilidade que o poder conferido a ele também confere. Ele confere poder e, juntamente com isso, responsabilidade. E aí, se não há responsabilidade, há desvio de dinheiro público, há pessoas que morrem indiretamente por conta da irresponsabilidade do político. Por exemplo, se o dinheiro da saúde é desviado, vários doentes não são tratados e que podem chegar à desencarnação por conta disso. Se o dinheiro da educação é desviado, muitas pessoas podem ficar sem escola, sem educação formal. Sem a educação formal, ele vai ter mais dificuldade para, por exemplo, se inserir no mercado de trabalho, que pode fazer com que ele vá para a vida do crime. E quem
está sendo responsabilizado por isso? Óbvio que não é assim tão simples, né? Mas é que eu estou mostrando que há a responsabilidade do político nesses exemplos, porque ele não usou o poder que ele tinha em mãos para estar beneficiando todos ali que estão debaixo da responsabilidade dele. A colar notamos a cruz da beleza física, atraindo apelos inferiores, né? Então, a beleza física também pode ser uma cruz, dependendo de como a pessoa lide com isso. Há pessoas que se usam da beleza, se valem da beleza para ganhar dinheiro, né? Vendem o próprio corpo para única e exclusivamente adquirir bens materiais. E o que ela está fazendo para ela enquanto espírito? Que cruz é essa que ela está carregando? Que de repente, alguns quando falam assim, essa cruz aí eu queria carregar, né? A cruz da beleza. Se eu carrego a da feiura, não é melhor carregar da beleza? Não sei. Mais além, contemplamos a cruz da enfermidade, situando esperanças e sonhos no labirinto da indagação e do desalento. Ou seja, ainda assim, você sem ter muita certeza do futuro, dependendo da doença que você carrega, ainda assim você pode carregar esperança. E tem outros que não, né? Que já carregam a condenação. Descobrir a doença, consequentemente, daqui a um mês já é certo, eu vou morrer, eu estou condenado. Então, de que forma que a pessoa lida com a enfermidade? Não longe vemos a cruz da carência material, induzindo muita gente à inércia e à lamentação. É aquele desenho do Wall-E, né? Ó vida, ó dia, ó azar, só lamenta e não busca melhorar aquela situação que não está favorável, porque carece de bens materiais. E é complicado, né, gente? A gente não tem nem o mínimo necessário para a gente se manter. Mas o que eu faço com isso? Está me faltando o mínimo. Eu fico aqui só reclamando, pedindo, ou eu peço porque eu preciso suprir necessidades imediatas, como a necessidade da fome, mas eu também tento buscar alternativas para que eu supra a minha carência material. Agora observamos junto de nós a cruz da injustiça aparente, tentando a criatura a reivindicações que a projetam em maiores dificuldades. Isso aí a gente vê na televisão o tempo todo, né? Quando tem algum caso de assassinato ou algo assim, que a família se sente injustiçada e aí ela busca por justiça. Só que a gente sabe que pode haver injustiça, mas não há injustiçados, né? Se a pessoa está passando por aparente injustiça, ela não está sendo injustiçada, ela precisa daquilo ali por algum motivo. E quando a gente vê na televisão, por exemplo, assim, algumas manifestações, né? O pessoal queima ônibus, fecha vias públicas, aquilo ali só vai prejudicar o pobre. Queima um ônibus, não é o político que vai usar aquele ônibus, é o próprio que está queimando que no dia seguinte não vai conseguir trabalhar porque não tem ônibus para trabalhar. Vai fechar a via pública, vai impedir aquele que já está cansado, por exemplo, saindo do trabalho ou indo para o trabalho, vai se atrasar, ou na volta do trabalho vai se atrasar para voltar para casa. E quando, naquela reivindicação que a gente vê que exala raiva, revolta, violência, não estou aqui nem questionando se é certo ou errado para quem está fazendo, né? Para quem está fazendo, ele acha que está certo. Ele se sente injustiçado. Poxa, perdeu um ente querido que às vezes estava andando no lugar errado, na hora errada e tomou um tiro. Mas quando ele está lá, justiça, justiça, a gente pode estar lendo vingança, vingança, porque na verdade, na maioria das vezes, o pedido não é de justiça, o pedido é de vingança, né? Se fez com o meu, eu quero que aquele que fez receba o dobro ou o triplo do que foi feito ao meu. Isso é justiça ou isso é vingança? Mas é mais uma cruz, né? Mais tarde encontraremos a cruz das paixões, vergando ombros sensíveis e afetuosos, reclamando-lhes o amargo imposto do desequilíbrio e das lágrimas, né? Se a gente está falando aí de paixão amorosa mesmo, quando você é correspondido na paixão, maravilha. E aí, se está indo tudo bem, no primeiro deslize, pronto, rios
de lágrimas correm, né? E esse deslize pode ser simplesmente o fato do outro não estar fazendo aquilo que eu quero que ele faça. Porque aí a gente já confunde o relacionamento com possessividade, com dominação. E aí vira uma cruz, a cruz do desequilíbrio. Cada criatura passa entre os homens algemada ao posto de graves obrigações, alusivas ao progresso que lhe cabe alcançar. Ou seja, todo mundo aqui tem a sua obrigação, em maior ou menor grau, mas todo mundo tem, né? Porque atrelado a essas obrigações está o nosso progresso. O santo traz a cruz do sacrifício. O delinquente carrega a cruz do remorso. Quando ele se toca que aquilo que ele fez não era o melhor, que ele não deveria ter feito, já até falei isso, ele vai estar convivendo com a culpa, com o remorso, né? O melhor suporta o madeiro da liderança. Porque fulano é chefe, é supervisor, é muito fácil ser. Será que é muito fácil ser, estar num posto de liderança, né, que você tem várias pessoas ali sob sua responsabilidade, várias individualidades, personalidades diferentes, e que você tem que lidar com todos eles em prol da produtividade da empresa, por exemplo. Por alguns você vai ser amado, por outros você vai ser odiado. O mal tolera o leio da expiação regenerativa. Né? Se a pessoa foi má por falta de conhecimento em alguma encarnação, numa outra ele vai estar carregando ali um peso maior da expiação com o objetivo de se regenerar, de não estar incidindo mais no mal. O berçário é um viveiro de cruzes que se desenvolvem pouco a pouco no curso do tempo, definindo-se cada qual delas segundo as necessidades de cada um. Não sei se a gente começa a ver a maternidade, o hospital maternidade dessa forma, você vai no berçário ver um bebezinho da família que nasceu e você olha lá, tem 20 bebezinhos. Nossa, 20 cruzes aqui, né? O que cada um está carregando? A gente não olha com esse olhar, mas realmente é isso, né? Então, chegando numa encarnação nova e já tem a cruzinha ali dele para carregar. Naturalmente, não viverás sem um instrumento de dor e luta que a existência terrestre te deu a transportar. Por enquanto, tá, gente? Porque a gente está num mundo de provas e expiações. Quando a gente estiver num mundo mais adiantado, a gente não vai precisar estar carregando a dor para aprender. Mas se colocas o madeiro do próprio aperfeiçoamento na direção do Cristo, seguindo após ele no calvário da ressurreição, com amor e humildade, renúncia e perdão, tudo trabalhinho de casa pra gente, né? Super fácil você carregar lá a tua cruz com amor, humildade, renúncia, perdão. Mas se a gente conseguir fazer isso, guarda a certeza de que os braços de tua cruz se converterão na morte em asas de espiritualidade. Então, se aquilo que hoje está pesando, mais tarde ela se bate a tua asinha se você conseguiu carregar ela como você se propôs durante o seu planejamento reencarnatório. Arrebatando-te do vale pantanoso da terra para os topos resplandecentes do infinito. Então, se a gente consegue carregar os nossos problemas, as nossas cruzes com amor, com humildade, com perseverança, com compreensão, com entendimento, sem muita reclamação, aquilo que hoje pesa nas nossas costas é que vai dar o alívio para a gente ficar vomitando por aí quando a gente desencarnar, né? Porque a gente vai ter essa sensação de dever cumprir mais uma etapa enquanto o espírito foi alcançado, que venham as próximas. E aí, o que significa carregar a cruz? Eu acho que depois disso tudo que eu falei, a gente já sabe, mas vamos lá. Então, carregar a cruz é um convite à renovação espiritual através das conquistas de novos valores intelectuais e morais. Ou seja, é uma mudança, né? Mudança comportamental, mudança psicológica, mudança no pensamento, que despertam e aprimoram as coisas do nosso mundo interior, vencendo a nós mesmos, reajustando nossas dificuldades mentais, emocionais e sentimentais, porque, afinal das contas, é sempre a questão da mudança, vai ser sempre nós conosco mesmo, né? Eu não vou pegar e falar assim,
Ah, mas eu sou assim, reativa, porque também só cruzo meu caminho, né? Gente que quer ficar o tempo todo me confrontando, querendo dizer que eu estou errada. Não, é um momento para a gente aqui já não vale mais isso. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades sobre os nossos acertos e sobre os nossos erros. E esses erros, se estão nos prejudicando, a gente já está percebendo isso, está prejudicando a mim, está prejudicando a outro, é hora de parar de errar e tentar acertar, né? Tentar corrigir o meu erro. É necessário querer, é algo que requer vontade, desejo profundo. Então, para a gente mudar, o primeiro passo é querer mudar, né? Ter vontade, depois você persistir na sua mudança. Quando Jesus recomenda para negarmos a nós mesmos, não significa que devemos largar tudo que temos e deixar todas as coisas para trás, mas sim que devemos largar todo sentimento de inveja, orgulho, cobiça, vaidade, avareza, ira, desejo de vingança, vícios. Isso aí eu já falei. Negar a si mesmo é a transformação íntima. Todo estudo espírita, em algum momento a gente fala de reforma íntima. Ou seja, você com você mesmo se reformar, se mudar para melhor. A transformação moral que implica no autoconhecimento. Para eu me modificar moralmente, eu tenho que me autoconhecer, né? Para eu saber o que eu preciso melhorar só se eu me conhecer. Tome a sua cruz. A cruz representa nossas dificuldades e os obstáculos na vida presente, consequências muitas vezes de nossos erros do passado, sejam erros de encarnações passadas ou erros do nosso passado presente, o passado atual, né? Estou nessa encarnação e há 20 anos eu cometi sei lá o quê. E hoje eu estou tendo que resgatar aquele erro de 20 anos, então, da encarnação atual. Tomamos nossas cruzes quando nos comprometemos a suportá-las com resignação e a nos aceitar como seres ainda imperfeitos, mas procurando melhorarmos ainda de pouco a pouco. Ontem, na live lá do autismo, uma moça falou que todos nós somos deficientes, né? Quando você fala do outro, da deficiência, fulano é deficiente mental, deficiente físico, mas que não é. Ela falou assim, não há ninguém eficiente. Todo mundo aqui é deficiente. Então, dos 4 que estavam na live, 3 usavam óculos. Aí ela pegou e usou isso como exemplo. Ela falou, olha, 3 deficientes visuais, porque estão precisando de óculos. E aí brincou com o outro também. Brincou com o outro e falou assim, e aquele ali, fulano que não está usando óculos, mas está o tempo todo assim, ó, apertando o olhinho. Ou seja, né, já deveria estar usando óculos também. Então, todo mundo aqui vai ter uma imperfeição, alguma deficiência. E a gente está justamente em busca de melhorar isso. A cruz é pessoal e intransferível. E nos 2 planos da vida não há conquista sem esforço, né? Tanto aqui quanto na erraticidade, no mundo espiritual, a gente não vai morri, virei anjo e vou ficar lá tocando harpa. Não. A gente se esforça aqui, a gente vai se esforçar lá também. Encarnados, para os encarnados, a cruz é qualquer dificuldade que nos aprimore o espírito, seja uma doença ou qualquer obstáculo de difícil superação em nossa vida. Ou seja, então a nossa cruz é para aprimorar o nosso espírito, né? E os desencarnados são os vícios não superados, os resgates não realizados, a culpa, o remorso pelas dificuldades não enfrentadas ou não sofridas enquanto estavam no corpo carnal. Então é tudo que ele carrega com ele já desencarnado que remete a essa questão de culpa, de remorso, de talvez até de incapacidade, né? Eu não fiz o que eu deveria, eu me sinto incapaz, então é uma cruz para o desencarnado também. Aí aqui eu vou passar rapidinho, eu trouxe 3 exemplos do movimento espírita que carregaram as suas cruzes também, né? O primeiro deles é a Benedita Fernandes, que é considerada no meio espírita, conhecida como a Irmã da Caridade. Ela nasceu no século XIX, em 1883. E ela tinha assim, uma obsessão tão persistente que ela chegou a ser presa por conta disso, porque ela criava um tumulto onde ela morava por conta da obsessão. E aí o carcereiro, parece que o carcereiro, ele era espírita e ele tentou ajudar de alguma forma. Mas em determinado momento ela escutou lá
uma vozinha no ouvido dela falando assim: Benedita, se prometer consagrar-te inteiramente aos enfermos e pobres, sairá curada daqui, lá no momento que estava encarcerada. E aí ela se compromete e, de fato, ela faz. Ela se uniu a outras mulheres da comunidade, né, e criaram o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, lá no início do século passado, em 1932. Lá foi fundada a Associação das Senhoras Cristãs, tendo ela como presidente. Foi responsável pela implementação das primeiras políticas públicas de saúde mental em Araçatuba e provavelmente foi a pioneira dos hospitais psiquiátricos espíritas. Então, por conta de uma obsessão pesadíssima, né, que era a cruz dela, mas olha como ela lidou com isso. Ela reverteu em benefício de outros, né? Ela ajudou outras pessoas, principalmente na questão da saúde mental. O outro é o Amazonas Hermes. Ele teve hanseníase e ficou no hospital de Curipaiti, né? E lá ele chegou a perder a perna por conta da parte da perna por conta da hanseníase. Fala-se muito dele na Rádio Rio de Janeiro, que ele também perdeu as falanges, e aí ele digitava, não, datilografava, né? Ele prendia toquinho de lápis no que tinha de falange de dedo, e aí ele conseguia datilografar. Ele fazia programas na Rádio Rio de Janeiro, que era o Educar para Crescer, que tem até hoje. Ele fazia palestras em casas espíritas. Então, aqui, ó, tendo amputada a perna esquerda, também consequência da enfermidade, a Amazonas se locomovia de muletas para proferir palestras em diversos bairros espíritas do Estado e participar do programa da Rádio Rio de Janeiro. Ao longo dos 50 anos internado em Curipaiti, desenvolveu no Filhos de Deus, a casa espírita que tem lá, amplas atividades assistenciais para o amparo dos familiares carentes, dos rancenianos, mantidas até hoje, sendo uma delas a Sala de Curativos Maria de Nazaré. Era poeta, declamava com muita propriedade, poesias suas e de diversos autores, ou seja, a cruz dele foi a cruz da doença. E aí, como ele escolheu carregar a cruz dele, né? E o último, também com a cruz da doença, que era o Jerônimo Mendonça. Ele também foi um grande trabalhador espírita, palestrante. Ele teve uma doença que foi paralisando, até que ele ficou acamado mesmo. E ele falavam que ele sentia tantas dores que precisava colocar... Eu não consegui entender muito bem o porquê, mas ele sentia tantas dores que colocavam sacos de cimento sobre o corpo, pesados, mas que isso dava alguma estabilidade a ele, e aí ele sentia... a dor ficava suportável, né? Então ele era palestrante, escritor. Ele, junto com o Chico, trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. Então, mesmo paralisado em uma cama ortopédica e cego, ele trabalhava arduamente pelo ideal espírita e por isso ficou conhecido como o gigante deitado. Então, falam, assim, eu nunca assisti, mas tem no YouTube palestras dele gravadas em que a cama era carregada para a casa espírita para que ele pudesse fazer as palestras dele. Então, ele também teve a cruz da doença, uma doença grave, né, que impossibilitou ele de locomoção pelas próprias pernas, mas ele não ficou parado. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe 2 trechos de 2 livros ditados pelo Emmanuel. Um livro é Palavras de Vida Eterna e o outro Fonte Viva. Então, Palavras de Vida Eterna, o texto se chama Nossa Cruz. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Por isso você para de reclamar, porque você entende que essa cruz é para você se aperfeiçoar. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. E agora o trecho lá do Fonte Viva, que o título é Após Jesus. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Aqui o
O Emmanuel vai dando uma orientação para a gente, né? Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás com valorosidade. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não colocas-te junto dele na jornada redentora. Não basta só amar, você tem que praticar. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamos destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Então, espero que com o estudo de hoje, a gente possa refletir sobre a cruz ou as cruzes que a gente carrega, que a gente possa ter um entendimento maior, ou pelo menos uma resignação, sabendo que tudo aquilo que a gente carrega é para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso engrandecimento espiritual, e aí a gente faz com que essa cruz ela fique um pouco mais leve, ou talvez um pouco mais maleável, né? Mas menos penoso para a gente carregar, se a gente entender que ela faz parte da nossa vida e faz parte da nossa evolução enquanto espírito, tá? Então agradeço aí a paciência de todos por me ouvir e que voltemos em paz na companhia de Jesus. Obrigada. Bom, né? Ficou mais fácil carregar a cruz? Ficou? Pelo menos tem entendimento assim, né? Quando a gente entende que ela é necessária para a nossa evolução, para o nosso crescimento, quando a gente busca soluções para os problemas que a gente tem, para as situações que a gente passa, fica um pouco mais fácil de carregar essa cruz, né? E aí, todos nós temos, né? Por isso estamos aqui, senão não aqui estaríamos. Então, vamos aprender, vamos buscar, vamos ter vontade, né? Às vezes a gente diz, a gente precisa de boa vontade. Não, eu não preciso de boa vontade, não. Eu preciso de vontade. Porque só a gente mesmo que pode se modificar, só a gente mesmo que pode se transformar. Porque o outro não vai conseguir transformar. Posso, pelo meu exemplo, fazer com que ele entenda, mas transformar não dá. Todas as quintas-feiras, quando aqui estamos, nós elevamos nossos pensamentos, todos aqueles que precisam de prece e de oração. E essas vibrações positivas são muito importantes para eles. Eu tenho problemas com o microfone, tá? Assim, nós temos nossos pensamentos, nossas vibrações positivas vão alcançar todos aqueles que precisam dessas orações. Nós começamos sempre com os nossos irmãos desencarnados, aqueles que conviveram conosco, nossos amigos, parentes, entes queridos, tantos que nós nem conhecemos, mas nós podemos elevar o nosso pensamento a eles e desejar que cada um deles esteja envoltos na luz do Senhor. Que todos eles possam receber essas vibrações positivas de amor e que eles possam se sentir amados. Como nós estão trabalhando, que eles possam entender tudo aquilo que aconteceu com eles e que eles possam realmente entender que o momento é de estudo, é de evolução, é de trabalho. No momento, né? Tantos que perdem a vida na violência urbana, nas guerras, nos conflitos familiares, todos eles, Senhor, possam se sentir amados por Ti,
possam sentir que essa luz divina os envolve e que os encaminha para um caminho, para o bem, para que eles possam se sentir assim, bem protegidos, bem cuidados e que possam assim dar continuidade à sua caminhada em busca da evolução. O Pai nos ensinou uma oração que assim fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Ainda nessa vibração de amor, nós vamos agora pensar também, nos nomes que estão ali na caixinha de prece. Também, nesse momento, vamos pensar nos nossos lares, nos nossos endereços, todos os nomes que estão ali na caixinha de radiação. Ó Senhor, adentre cada um desses espaços. Deixe aí a sua luz, a sua energia, o seu amor, a sua calma, que ali nós possamos ter nosso porto seguro, que ali nós possamos equilibrar nossas emoções, nossos sentimentos, para que reine a paz, a harmonia e a tranquilidade entre todos que ali se acharem. Ó Senhor, entre sempre na nossa casa. Deixe em cada cantinho a tua energia poderosa de amor e de luz. Não nos desampare em momento nenhum. Que nós possamos sentir a cada momento a tua presença, nos dando força, nos dando aumento de nossa fé, da nossa determinação, para que possamos, sim, carregar a nossa cruz, com a certeza de que tudo que nos acontece é para que nós possamos nos melhorarmos, evoluirmos e a cada momento aprender a amar como tu vieste nos ensinar há tanto tempo atrás. Ainda com essas vibrações positivas, tantas dores na terra, tantos sofrimentos, todos os nomes que estão ali na caixinha de visita médica, todos os nomes que estão na nossa mente e no nosso coração, em todos os lugares em que haja dor, tu te faças presente, Senhor. A tua mão colocada sobre cada um deles, traga aquilo que eles precisam, o alívio das suas dores, um bálsamo. Tua luz divina é capaz de dar a cada um deles a resistência às doenças, e nós possamos ter na nossa mente que todas as doenças que nós passamos, elas também fazem parte da necessidade que nós temos de vencer essas sequelas todas. Elas não estão aqui por acaso. Elas estão nos mostrando qual é o caminho a seguir para nós nos tornarmos a cada dia pessoas melhores. Mas dai-nos força, resiliência, coragem. A coragem da fé, com a certeza que estás ao nosso lado a todo momento. E que nós possamos sentir assim aquele alívio. Tantos lugares com dores, as ruas, os hospitais, os manicômios, os presídios, orfanatos, asilos, tantos lugares com dores. Mas que a tua luz se
faça presente em cada um deles. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura todos aqueles que sofrem. Estenda sobre eles as doenças que teu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ah, Senhor, gratidão por essa casa que nos recebe com tanto carinho, essa casa que nos acolhe nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de alegria. Quantas vezes, Senhor, distantes daqui, nós sentimos as dores que nos afligem e imaginamos que aqui estamos sentados e assim nós sentimos um alívio, nós sentimos um consolo, nós sentimos que realmente aqui é um espaço de muito amor, de muita caridade, de muita luz. Então, só temos a agradecer a oportunidade de aqui estarmos, de aqui podermos ouvir mais uma vez as tuas palavras, para que possamos colocá-las dentro de nós e praticá-las na nossa vida, no dia a dia. Senhor, te agradecemos muito. Nós ainda temos uma parte do nosso trabalho, pedir aos médicos que se coloquem, para que nós possamos receber esse passe magnético que vai equilibrar os nossos sentimentos, as nossas emoções e fazer com que nós possamos enfrentar dia a dia e nos ajudar a carregar a nossa cruz. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que essas energias, essa luz nos acompanhe durante toda essa semana, durante a nossa vida, e que nós possamos estar de novo aqui juntos
na próxima quinta-feira. Muita paz e que todos cheguem em segurança aos seus lares. Graças a Deus.